A gente já tem uma pergunta aqui. Eu vou fazer essa porque senão vai entrando e eu não consigo reler ela. O Sérgio Kuhn, ele diz: boa noite. O espírito, quando desencarna e volta ao mundo espiritual, se lembra de todas as suas reencarnações ou só da última? Na verdade, ele tem a possibilidade de lembrar das encarnações que ele já viveu. Geralmente eles lembram, nós lembramos das últimas encarnações, até porque as primeiras encarnações foram muito curtas para a maioria dos espíritos. As primeiras encarnações dentro de um espírito de um espírito individualizado, elas são curtas, né? A Terra, dizem os espíritos superiores, nem recebe mais essas primeiras encarnações. Já recebemos primeiras encarnações há muitos séculos atrás. Hoje já evoluímos a ponto de não termos condições de receber essas primeiras encarnações. Elas são muito ainda selvagens, muito sem evolução, né? Somos criados espíritos simples e ignorantes, saímos do mesmo ponto. Então, as primeiras encarnações, elas estão para o espírito, assim como a infância, os primeiros dias de nascimento estão para nós, homens encarnados, né? Se nós formos hoje sentar e tentar lembrar, regredir a infância, a gente lembra até, no máximo, 2 anos, 3 anos, né? Aquela etapa ali de recém-nascidos é muito difícil nós conseguimos guardar isso dentro da memória. Então, é a mesma coisa de espírito. Quando voltamos ao mundo espiritual, a gente tem sim a possibilidade de poder rever isso, mas essas primeiras, elas geralmente, como elas tiveram um momento muito rápido, né? Elas geralmente são rápidas demais, até porque os mundos onde elas começam a sua evolução ainda são muito inferiores, né? Em relação à tecnologia, em relação à moral, em relação é tudo muito precário ainda. Então, encarnações curtas e rápidas, e essas geralmente o espírito não consegue guardar. A gente pede também que as pessoas coloquem a cidade de onde estão nos assistindo para que a gente possa mandar um oizinho, um muito obrigada. Para nós é muito importante vocês nos dizerem de onde estão nos assistindo, para saber até onde a gente consegue alcançar e ajudar a espalhar essa semente, fazendo também perguntas, porque às vezes a pergunta de um é a resposta para muita gente, né? Que às vezes não sabe formular ou não entende como, tem a dúvida e não entende como formular a pergunta. Fábio, como a gente está nesse método de transmissão, que isso é novo para nós, né? Sim. E a gente está alcançando novos amigos, seria importante a gente falar um pouquinho sobre notícias de entes queridos, né? Que é uma coisa que a gente não consegue em live, né? Dar notícias, Sim. né? Até temos um trabalho dentro da casa, que é a psicografia. Nós fizemos a live apenas com a psicografia, onde a gente traz ali mensagens, né? Psicografadas de irmãos desencarnados, mas é sempre aleatório, é sempre de lá para cá. Então, não depende da gente, mas eu sempre digo, peçam, que o universo está aí para ouvir, né? E daqui a pouco vocês recebem, sim, as mensagens que precisam. Então, vamos a mais uma pergunta. O que o Espiritismo nos diz sobre a união de casais sem o casamento religioso? Isso seria um ato pecaminoso? Bom, o Espiritismo nos diz, os espíritos superiores nos dizem que o que une
não só um casal, mas o que une os seres humanos, as pessoas, independente do sexo, né, é o amor. As religiões, elas são uma obra humana. As religiões é uma formação feita pelos homens. É importante, eu acho que o casamento, independente da forma como é feito, a união entre pessoas demonstra que evoluímos, né, moralmente, como seres humanos, fez com que se juntassem em famílias. Isso é uma demonstração muito grande de evolução. No princípio não era assim. Então, o que eles nos dizem é referente à união de seres humanos, independente da religião, independente da forma humana de se fazer isso, né? Da forma, daquela coisa de formalidade, de documentação, de tu fazer parte com um nome, com um sobrenome, com uma família. Isso nada eles falam. O que eles dizem é que o valor, todo o peso que tem dentro do mundo espiritual em relação às uniões humanas é amor, né? Independente da forma como seja. Interessante, né? Porque para algumas religiões ainda é errado, né? O não casamento, né? É a cultura, né? E uma forma, talvez, ainda inferior de julgamento, né? Tu julga pela tua cultura. Se tiver um casamento dentro das regras dessa ou daquela religião, essa formalidade, tu estás agindo de uma forma correta. Do contrário, é mundano. Então a gente acaba que as pessoas seguem algo ou alguém, ou um livro onde podiam tirar dali todo o ensinamento bom, toda a doutrina realmente que faz tu evoluir, e eles acabam tirando as coisas que os amarram, simplesmente as coisas que os amarram. Fábio, a Cris Coelho, estou em Madrid, na Espanha, e são as 2 da madrugada, mas eu tenho que assistir. É um privilégio poder estar aqui. Muito obrigada, é um privilégio para nós também, saber que de tão longe, nesse horário tão difícil talvez para ti, tu esteja aí acordada nos assistindo. Muito obrigada, para nós realmente é um prazer muito grande. Temos uma pergunta. Sinto a presença sempre pela manhã e à noite de uma pessoa muito amada, mas jamais consegui sonhar ou me encontrar no astral com ele. Como saber que essa presença não é coisa da minha mente? Sendo ou não da mente, se traz uma sensação boa, aproveite, né? Porque a gente vive realmente o nosso espírito de momentos e de sensações boas, independente que seja um espírito realmente que está te rondando, talvez por uma vida passada, uma lembrança passada ou não. Então, a gente vive das lembranças, das emoções. É isso que move o nosso ser.